Bem-vindo ao canal Escatológico. Bom, pessoal, o Espírito Santo ele vai partir com a igreja em um arrebatamento pré-tribulacional. Portanto, quando deixar a terra, no sentido especial em que esteve presente durante a época da igreja, não mais deverá selar os novos convertidos, como fez durante a época da igreja. Portanto, para ser salvo durante a tribulação, os convertidos precisarão permanecer fiéis até a morte. Então, eles precisarão permanecer fiéis até a morte, se necessário for. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse é o sentido, ok? Do versículo 13 de Mateus 24, ok? Então, ali aquilo se aplica, né? Essa advertência se aplica aos salvos durante a grande tribulação, que é justamente a 70ª semana de anos, 70ª semana da profecia de Daniel. O livro do Apocalipse confirma isso. Apocalipse 12:11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Como Jesus advertiu, qualquer um que tentar salvar sua vida, recebendo o sinal da besta, a perderá. Depois que o sinal for recebido, a alma da pessoa estará perdida para sempre. Deve ser observado que os 144.000 evangelistas judeus são selados por anjos, não pelo Espírito Santo, conforme está registrado em Apocalipse 7, versos 2 a 3. Então, o arrebatamento pré-tribulacional é também um sinal para os judeus. Então, nós vemos aqui a última semana de Daniel e os eventos finais. O arrebatamento da igreja é que vai dar início a essa última semana de anos. São 7 anos, ok? De grande tribulação. Está aí bem destacado e bem explicado. Ok? Então a palavra de Deus nos diz que os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. 1 Coríntios 1:22. Que sinal, portanto, os 144.000 receberão? Esses homens precisam passar por uma extraordinária transformação espiritual para se converterem do judaísmo a Cristo. Todos virtualmente ao mesmo tempo, e se tornarem missionários ardorosos, dando seu testemunho no mundo inteiro. Alguns sugerem que o arrebatamento da igreja será esse sinal. O súbito e inexplicável desaparecimento de milhões de cristãos nascidos de novo, bem como de milhares de judeus convertidos ao cristianismo, conhecidos como judeus messiânicos, será o gatilho para esse evento espetacular. Isto, muito provavelmente, terá de ocorrer muito perto do início da tribulação de 7 anos, para que os 144.000 selados de Israel, por anjos, tenham tempo suficiente para evangelizar o mundo inteiro e levar muitos a Cristo. Da mesma forma como Eliseu apanhou o manto de Elias e continuou a partir do ponto em que seu mentor tinha parado.
Então leia aí o capítulo 2 de 2 Reis. Assim também, o remanescente salvo de Israel, começando com os 144.000, apanhará o manto da igreja e dará continuidade ao trabalho do Senhor. Então vocês podem perceber que o sistema dispensacionalista de interpretação profético, ele é literalista. As coisas não têm apenas um significado simbólico, né? Algo que ficou no passado. Não, é por isso que vocês estão vendo hereges, né? Esses hereges dizendo que você pode reformular a Bíblia, é porque eles não têm essa visão do cumprimento profético de modo concreto. Então, se a profecia, né, deve se cumprir, ou se cumpriu no passado, e tudo aquilo foi simbólico, que foi dito, né, por Jesus, então a primeira vinda de Cristo, né, teria também se cumprido apenas simbolicamente, e não de forma tão concreta e real e literal como ocorreu. Então é isso, pessoal. A partir do momento em que tudo se torna alegoria, né, o poder da palavra profética fica totalmente esvaziado, né? Então a palavra profética perde o seu sentido, perde o seu valor. Então nós estamos aí vendo, né? Tem um livro aqui de 1970, tenho livros antigos, né, a respeito da interpretação da palavra profética, onde o seu autor fala, né, a respeito da marca da besta, ok? Então ele fala a respeito de uma nova maneira de se fazer negócios, e ele prevê, né, uma revolução, fala de uma quebra monetária, né, mundial, e isso, se você, né, na década de 70, fosse falar para alguém, ou na década de 80, como eu cheguei, já falei isso aqui várias vezes, um colega meu, espírita, eu falando para ele, olha, vai haver uma quebra mundial, o dinheiro vai acabar, haverá algo eletrônico, né? Ele riu da minha cara, eu lembro muito bem disso. Nós estávamos lá no tribunal, éramos estagiários, né? Ah, não, isso não pode ser, não sei o quê. Aí ele riu, olhou para mim e riu da minha cara. E agora, quem é que está certo? Quem está correto? Dá vontade de chegar para ele e falar, né? E aí, cara, lembra daquela nossa conversa? Só que nunca mais encontrei o sujeito. Lembra da nossa conversa? Claro que ele não vai lembrar, né? Ou se lembrar, ele vai se recusar a dar o braço a torcer, não é? Como essas pessoas fazem. Então, quem é que está correto? São aqueles que interpretam a profecia como deve ser interpretada, ok? E em Apocalipse 6,10, os santos que foram mortos durante a tribulação, prestem atenção nisso, clamam em alta voz a Deus para vingar o sangue deles que foi derramado. Os santos da época da igreja não têm uma oração imprecatória deste tipo, pois conhecem e são obedientes ao grande mandamento que Jesus deu à igreja, isto é, o de amar os inimigos e não invocar imprecações sobre eles. Isto mostra que os santos que morreram por sua fé durante a tribulação não eram parte da igreja, como este é o caso. A igreja precisa ter sido completada e removida da terra
antes do início da tribulação. Os 24 anciãos, no livro do Apocalipse, têm um significado especial. Antes do início dos eventos da tribulação, esses anciãos estão assentados sobre 24 tronos e com coroas sobre suas cabeças. A tradução da King James diz assentos, mas é na realidade uma posição de distinção, um trono no sentido real. A coroa é dada pelo Senhor como um galardão aos santos, mas somente no dia do tribunal do julgamento Bema, ou Bima Sit. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. 2 Timóteo 4,8. Você ama a vinda do Senhor Jesus? Essa pergunta é muito importante, né, pessoal? Porque a partir do momento em que a igreja é retirada, todos os nossos projetos, né, ficam para trás. Tudo aquilo que você construiu neste mundo vai ser deixado para trás. Ok? Então, o próprio Paulo adverte, né, que nós devemos usar do mundo, mas não nos apegarmos a ele. Então, devemos ter isso em nossa mente e em nosso coração. Então, a gente batalha, né? Nós fazemos tantas coisas, temos desejo em alcançar um monte de coisa, projetos, né, viagens, e seja lá o que for, mas nós devemos saber que a nossa pátria está nos céus. Ok? Isto aqui vai ser deixado para trás. Então devemos amar mais a vinda do Senhor do que a permanência neste mundo, ok? A expressão naquele dia, usada por Paulo em 2 Timóteo 4,8, se refere ao dia de Cristo, quando o Senhor vem para a sua noiva, a igreja. Os 24 anciãos são representantes tanto da igreja arrebatada e de todos os que morreram em Cristo e ressuscitaram no dia de Cristo. Como eles estão usando coroas, precisam já ter passado pelo arrebatamento, ressurreição e sido julgados pelo Senhor no tribunal de Cristo. Então deu para compreender este ponto. As duas testemunhas mártires, mencionadas em Apocalipse 11:3, estão vestidas de pano de saco, um tecido espesso fabricado com pelo de bode, que é encontrado somente no Velho Testamento e nunca no Novo, e podem invocar julgamento de fogo sobre os inimigos de Israel. Esse poder judicial é dado somente aos santos do Velho Testamento, e nunca aos fiéis da época da igreja. Cristo proibiu especificamente Tiago e João de pensarem nesses termos. Então depois leiam Lucas 9, 54 a 55. A partir disso, podemos ver que as duas testemunhas marcam um retorno do julgamento do Velho Testamento, que não tem parte nas orações, desejos ou ações dos fiéis da época da igreja. Isto sugere que a igreja deixará a terra antes de as duas testemunhas chegarem a Jerusalém para iniciarem a sua notável missão. Os 8 justos que viviam na terra imediatamente antes do dilúvio foram preservados na arca, como uma prefiguração, ok? É um tipo, né? A palavrinha, viu? Como uma prefiguração do arrebatamento. Eles também foram levantados para cima
do julgamento catastrófico que pouco tempo depois caiu sobre toda a face da terra. Vemos também o exemplo de Ló e sua família. O pequeno número de justos que vivia na região de Sodoma e Gomorra, Ló e sua família, também foi removido da cena pela misericórdia de Deus, imediatamente antes de sua ira cair com fogo do céu e com grande fúria sobre as cidades da planície. Então não devemos jamais esquecer, pessoal, que eventos que ocorreram no Antigo Testamento são tipos ou prefiguração daquilo que vai acontecer ainda no futuro. O Novo Testamento se refere diversas vezes ao destino de Sodoma e Gomorra, claramente para enfatizar tanto a severidade e a certeza do justo julgamento do Senhor. Não somos salvos por causa de nossos méritos. Quem aí tem algum mérito para a salvação? Isso não existe. A salvação mediante obras. Isso é uma doutrina diretamente vinda do inferno. Aos olhos de Deus, nós não temos nenhum mérito. Somos salvos unicamente por meio de nossa fé em Cristo, que é um dom de Deus. Está escrito, leia o livro de Efésios. Portanto, não merecemos escapar da tribulação. Entretanto, se o Senhor, em sua misericórdia, decidiu remover a igreja da terra antes do início da tribulação, então devemos humildemente nos regozijar, não somente em que ele tenha feito isso, mas que ao nos informar de antemão, está nos oferecendo o conforto dessa bem-aventurada esperança. Então, aquilo que você não vê, você espera. Então, temos essa esperança da vinda, do dia de Jesus. A igreja tem essa esperança. E para que ocorra aí o andamento, o funcionamento, para que o relógio profético passe a funcionar novamente, dando início à 70ª semana de Daniel. Então, lembremos também de Raabe, o termo anátema ao Senhor significa entregue ao Senhor para total destruição. Então vemos lá em Juízes 6,17 que está escrito, Juízes 6,17, ok? Porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela, somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. A cidade de Jericó e todos os seus habitantes tinham sido destinados à destruição, muito antes de os israelitas atravessarem o Jordão. Raabe sabia disso e decidiu dar abrigo aos 2 espiões. Esta singular expressão de fé a salvou, junto com sua família, ela e todos os que com ela estiverem em casa. Observe como a casa de Noé foi salva, junto com a casa de Ló, é a casa de Raabe. A igreja também é uma casa, o templo do Espírito Santo, e ela também será salva ou removida completamente da vindoura destruição, conhecida como tribulação. Os 7 anos da tribulação são, portanto, o tempo de angústia para Jacó. Jeremias 37. Então, pessoal, quando os filhos justos de Israel
serão finalmente libertos da servidão após um período de intensa provação e aflição, exatamente como foram libertos do Egito. Sabemos com certeza que Jeremias está se referindo à tribulação, porque ele diz: porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. Então a grande tribulação é uma tribulação como jamais existiu na face da terra. O capítulo 30 de Jeremias mostra que Israel é o foco da tribulação. A Bíblia apresenta muitas profecias que vinculam as ilhas do mar, isto é, as nações gentias não regeneradas, com os tumultuosos eventos que levarão ao Armagedon, bem como profecias que predizem o destino de nações gentias específicas, como o Egito, a Síria, o Iraque, a Síria, Irã, Turquia, Rússia, Arábia Saudita, Jordânia, Líbano, Etiópia, Sudão e Líbano. Contudo, é Líbano, Etiópia, Sudão e Líbia. Contudo, apesar da proporção significativa das escrituras que tratam da tribulação, não há uma única referência explícita à presença da igreja na terra durante este período de tempo. Então vou repetir. Apesar da proporção significativa das escrituras que tratam a respeito da tribulação, não há uma única referência explícita à presença da igreja na terra durante este período de tempo. Como a igreja já está reconciliada com Deus, não estará sujeita à sua ira. No dia da vingança do Senhor, ano de retribuições pela contenda de Sião, Isaías 34:8. Portanto, não estará e não poderá estar na terra quando a tribulação começar. Então, se você é daqueles que acredita aí que nós devemos pagar mais um preço para termos a salvação, que a igreja deve ser esmagada, triturada, para que saia purificada, da tribulação. Se é esse o seu pensamento, então você não entendeu ainda o Evangelho da graça de Deus, ok? A partir de 2 Tessalonicenses 2, a partir da leitura desse capítulo, nós sabemos que o restritor será tirado do caminho para que Satanás e todos os que estão em rebelião contra Deus possam exultar em sua malignidade. Então, o que estamos hoje vendo acontecer no mundo, esses tumultos todos, isso aí terá, após o arrebatamento da igreja, proporções inimagináveis, Então isso vai aumentar muito, muito mesmo. Se a igreja ainda estivesse na terra durante a tribulação, deveria alertar o mundo quanto à identidade do anticristo e suas reais intenções. Os santos também orariam fervorosamente contra as obras do anticristo e, desse modo, o atrapalhariam grandemente em seu programa mortal de engodo e destruição. Então esse ponto aqui é muito importante, certo? Quem aí crê no poder da oração? Então, quantas vezes oramos aí e atrapalhamos os planos do inimigo? Porque o Espírito Santo está restringindo, Está restringindo a atuação do inimigo. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem,
isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus 18, 19 a 20. Deve ser aparente a partir desse fato somente que a igreja não pode estar na terra quando a tribulação começar, porque enquanto a igreja está na terra, o anticristo não pode se manifestar. Sabemos a partir de Mateus 25 que haverá um grupo significativo de gentios naturais fiéis, sobreviventes no fim da tribulação. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Mateus 25, 31 a 32. O arrebatamento não pode ocorrer no fim da grande tribulação, porque, se ocorresse, todos os gentios fiéis vivos naquele momento seriam tomados nos ares e receberiam corpos imortais. Isso não deixaria gentios naturais salvos na terra para repovoar as nações. O julgamento das ovelhas e dos bodes vai garantir que nem um único gentio natural descrente entre no reino milenar. Os gentios naturais convertidos que sobreviverem para repovoar as nações são aqueles que vieram à fé em Cristo durante a tribulação e que não foram martirizados pelo regime do anticristo e que não receberam o sinal da besta. Todavia, embora eles sejam salvos, não são parte da igreja. A igreja precisa ter sido removida da terra antes da tribulação ter iniciado, pois em caso contrário, haveria 2 categorias de gentios que vieram à fé durante a tribulação. Ou seja, os gentios fiéis, naturais, não imortalizados, que repovoam a terra, e os fiéis gentios imortalizados, que vieram à fé após a ira de Deus cair sobre toda a terra, mas foram tomados no arrebatamento. Isto dividiria a igreja em 2 partes, a que enfrentou a ira de Deus e a parte que não enfrentou. Isto seria incompatível e totalmente contrário e ilógico, a tudo que as Escrituras dizem sobre a igreja. Que uma parte deva sofrer a ira justa de Deus e outra parte não, isto é inconcebível. Então, baseados nesse argumento, isto somente pode significar que o arrebatamento vai ocorrer antes da tribulação de 7 anos começar. E por fim, pessoal, o livro do Apocalipse diz claramente que o casamento de Cristo com sua noiva ocorre no céu antes de Cristo retornar à terra na segunda vinda, para derrotar o anticristo. Embora a cerimônia de casamento ocorra no céu, a festa ou ceia ocorrerá na terra no início do milênio. Apocalipse 19, 9. Isto mostra que o arrebatamento e a segunda vinda, quando Cristo desce à terra no Monte das Oliveiras, Zacarias 14, 4, são 2 eventos completamente separados. Sabemos também que a Bíblia traça um claro paralelo entre a tradição judaica do compromisso, noivado e casamento, que é um processo de 3 fases. Cristo comprometeu-se com a igreja no conhecimento prévio de Deus antes da fundação do mundo, tornou-se noivo formalmente da igreja na última ceia e casará com a igreja no dia de Cristo. Deve ser óbvio para todos os verdadeiros fiéis cristãos que a ira de Deus não pode cair sobre a terra antes de a noiva de seu filho ser removida.